Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs com muita alegria, com muita satisfação, com sentimento de gratidão em nossos corações. Vamos engrandecer o nosso Rei, Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém pode fechar, fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei os da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus, e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, uma vez guardarei a hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estamos vivendo momentos dramáticos onde a vinda do Senhor Jesus Cristo se aproxima e é muito importante mantermos firmes a nossa posição. Sem santificação ninguém verá a Deus. Então entendemos que nesses últimos dias, onde as facilidades, as comodidades, até os recursos que as tecnologias nos proporcionam, levam muitos à comodidade e, de certa forma, até propiciam um distanciamento das congregações. Muitos podem até se dispersar e se desprender da igreja, da verdadeira igreja, da comunhão com o Senhor Jesus Cristo, e estarem ali praticamente implicando o juízo sobre suas vidas. É muito importante a cada dia analisarmos se estamos na verdade. A verdade, ela traz benefícios eternos para a nossa vida. As boas obras que realizamos para glorificar ao Senhor Jesus Cristo nesta terra vão redundar em premiação, que nos dias de hoje nós podemos contemplar pelo engodo das falsas religiões, que as falsas religiões tentam se justificar, tentam ali trazer um senso de justiça por meio de prática de boas obras. Religiões camufladas, esotéricas, espiritualistas, usam o disfarce das boas obras da caridade para estarem assim se impondo, proclamando à sociedade que são verdadeiras. Falsas religiões até levam pessoas a uma ritualística esotérica, onde há evocação de espíritos, para que os mesmos possam trazer uma sensação efêmera de paz interior. Inalação de ervas alucinógenas, viagens transcendentais, tudo isso é engodo. Como já afirmamos várias vezes, diversas vezes aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, e reafirmamos aqui em nosso seminário, o diabo criou uma diversidade de paródias, falsos messias, falsas histórias da redenção, falsas histórias de dilúvio, de juízo. E isso muitas vezes é difundido e até no entretenimento. Até os personagens em quadrinhos, heróis de quadrinhos, salvam o mundo e vão ganhando na mentalidade, vão conquistando na mentalidade das crianças, dos adolescentes e até de adultos, vão conquistando ali a posição de serem salvadores. E muitos até creem que isso pode ser, de certa forma, semelhante com o que vai acontecer no futuro. Foi construído pelo diabo em suas mentalidades, possa ali conceder a salvação. É o engodo que Satanás quer que as multidões, as massas creiam. Mas nós, que
verdadeiramente estamos em Cristo, sabemos o preço que se paga quando se está no caminho certo. Quando se está no caminho certo, nós vemos que a perseguição se intensifica. Sabemos que lá desde o princípio, desde a queda, Satanás luta ardentemente por meio do seu império, como nos diz Hebreus 2,14. Ele detém um império de morte, de destruição, de engodo. Ele é o pai da mentira, o enganador das nações. Ele quer manter as pessoas no engodo, quer manter as pessoas no engano. E é por isso que eu afirmei no início desta mensagem a importância de estarmos a cada dia analisando se verdadeiramente estamos na verdade. Seremos perseguidos. Vemos que todos aqueles que se aproximaram de Deus, do verdadeiro Deus, em adoração, como o inimigo ali pelejou contra a vida deles, houve a necessidade do poder do Espírito Santo, da unção do Espírito, para selecionar esses profetas e capacitá-los para levar avante a exposição e a pregação da palavra do Senhor, do verdadeiro Deus, e de preparar os corações do povo de Deus para receberem o Filho de Deus. As instruções foram dadas, mas muitas vezes mal compreendida, porque quando o Filho de Deus veio e encarnou, eles tiveram algumas dúvidas, ou melhor dizendo, não tiveram dúvida alguma. Eles confirmaram que verdadeiramente ele era o Filho de Deus, mas temeram perder as suas posições. E quando temeram perder as suas posições, conspiraram e executaram o Filho de Deus. Mas o que eles não entendiam é que Deus estava se aproveitando daquela situação para construir um plano de salvação para as nossas vidas. Enquanto eles pensavam, vamos matá-los na mão dos gentios, vamos matar o Filho de Deus nas mãos dos gentios, nosso Deus preparou na cruz do Calvário o local onde ele sacrificaria o próprio Filho, ele mesmo, em prol da humanidade. Fica difícil para o mundo entender isso, e o diabo tenta distorcer de diversas formas. Retira do sentido da Páscoa o sacrifício do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, e coloca coelhinhos de chocolate. Do Natal, quando se celebra a encarnação do Verbo, que Deus se identificou conosco, se identificou com a humanidade, se importou conosco, e coloca ali um velhinho vestido de vermelho, com barba, com cara de gente bonzinho, de velhinho bonzinho, caridoso, que distribui presentes. Todas estas são alguns dos itens, algumas das formas que o diabo tenta manter as pessoas no engodo. As pessoas ficam na expectativa de metas de tempos em tempos, de finais de ano, de épocas de Páscoas, de festas do calendário cristão ocidental, em busca de receber algumas coisas, né? De receber dádivas, de poder encontrar entes queridos, pois são épocas de viagens, épocas em que as pessoas ali se confraternizam. E assim o tempo vai passando, decisões vão sendo proteladas e muitas pessoas são mantidas em cativeiros. O Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, para isso se manifestou o Filho de Deus na carne, para destruir e desfazer as obras do diabo. O Senhor Jesus Cristo veio para desbaratar cativeiros. E nós temos que abrir os nossos olhos. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele fala acerca deste plano de salvação no capítulo 1. Ele fala do príncipe que cega o entendimento, do príncipe das potestades, que cega o entendimento da humanidade, que leva as pessoas para o destino da destruição, mas que é interrompido pela manifestação da pregação da palavra. Ele fala especificamente no capítulo 4 sobre uma unidade que o povo de Deus tem que ter na comunhão com Jesus Cristo e com o seu Espírito. E ele fala especificamente no que eu quero dizer nesta manhã, no capítulo 6, ele fala de uma armadura e ele fala que os nossos olhos se abriram, pois fomos colocados em região celestial e nós entendemos a batalha espiritual que nos envolve, o reino dos céus, as bênçãos, aquilo que precisamos,
as vicissitudes da vida são conquistadas palmo a palmo, de joelho em joelho. Ou seja, nas trincheiras da adoração, nas trincheiras do clamor e da súplica, nós vamos alcançar. E nós vamos entendendo essa batalha espiritual que é visível no plano cultural, no plano terreno que nós estamos vivendo, como o diabo e seus agentes militam contra as nossas vidas, porque chegamos à conclusão que as instituições foram corrompidas, cumprindo o que João disse, este mundo jaz do maligno. Se ele já afirmava naquela época, este mundo jaz do maligno, veja nos dias de hoje, isso fica bem claro e visível. Eu não posso nem ficar aqui usando os termos, porque você, povo de Deus, já está cansado de ouvir isso. Não há um setor, uma área onde o inimigo não tenha ocupado. E o único lugar onde ele não ocupou é a mente dos cristãos que estão em santificação. Se a nossa mente está ocupada com as coisas de Deus, se o nosso objetivo é viver, agradar e servir e glorificar ao Senhor Jesus Cristo nas atividades seculares, o inimigo não encontra brecha para atuar em nossas vidas. Ele vai lançar seta, ele vai tentar colocar casca de banana, ele vai tentar utilizar pessoas muitas vezes mais fortes fisicamente ou intelectualmente do que nós, mas jamais mais sábias do que os filhos de Deus. Porque os filhos de Deus dependem do mais sábio de todos, o Senhor do universo, o Senhor Jesus Cristo. Temos que compreender essa realidade. E a partir do momento que compreendemos e temos o conhecimento da verdade, a manutenção do nosso ser e da comunhão tem que ser diários. Nós temos que estar a todo tempo, a todo instante, orai sem cessar. E não imaginamos, às vezes saímos de casa e nem imaginamos. Essa semana que passou, que concluiu, recebi uma grande vitória. E no dia em que eu ouço a grande vitória, fui acometido de uma virose. Que situação terribilíssima. Mas o Senhor, em menos de 48 horas ali, já solucionou o meu problema. Ou seja, é o diabo tentando trazer ali algo para tirar a minha alegria, né? Mas o que ficou bem claro é que envolveu uma batalha espiritual. Depois de um determinado tempo de muita luta, nós conquistamos uma grande vitória, né? E o inimigo tenta o quê? Tenta tirar a alegria, tenta ali trazer tristeza ao teu coração, tenta inibir a tua vida, porque ele foi derrotado, como nos foi revelado em profecia, como nos foi revelado em profecia particular. Correntes foram quebradas, correntes foram quebradas. O inimigo foi envergonhado e o Senhor trouxe honra para mim, para minha casa, para minha esposa, para minha família. É o Senhor honrando as nossas vidas e nos fazendo entender, sem Ele jamais poderemos vencer. Que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo, nosso sumo advogado, advogado justo e fiel, o nosso Senhor e Salvador. Quero estimular a tua vida neste dia a manter firme a comunhão, perceptível, sensível, pelo poder do Espírito Santo ao mundo ao seu redor. Não para fazer você ter medo, e agora eu não saio mais de casa, não vou em tal lugar, não vou fazer isso, não fazer... O mundo jaz do maligno, isso já te foi afirmado na palavra de Deus. Mas que você saiba, como o profeta revelou, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. João revelou isso aos seus filhinhos queridos, a igreja primitiva. Roma vem com sua força usada pelo diabo contra os filhos de Deus. Mas nós temos o maior de todos, que no estalar de dedos, ele explode, dissolve tudo e recomeça tudo de novo, pois ele tem todo poder em suas mãos. Como é bom servir do lado daquele que vai vencer. O inimigo pensa que com os problemas, com os obstáculos, usando os seus agentes para nos afligir, ele vai nos inibir. Não, muito pelo contrário. Na prova, na luta, nas dificuldades, o Senhor prova, como demonstrou isso para o
para o profeta Oséias, é no deserto que Deus mostra como eu posso cuidar e prover ao meu povo num local onde a vida não pode sobreviver. Isto é viver no milagre, isso é viver na provisão de Deus. E é dessa forma que nós queremos caminhar, certos de que o Senhor nos leva pelo caminho certo. Se o mundo que foi ocupado, se o mundo que é jaz do maligno nos odeia, nós vamos entendendo que estamos no caminho certo. Se Deus não existe, por que os ateístas se preocupam tanto? Né? Isso foi uma vez questionado. O professor Olavo de Carvalho questionou o Richard Dawkins, que é um ateísta, biólogo ateísta. Se você odeia tanto Deus e fala que Deus não existe, então por que você se preocupa e se detém a escrever um livro sobre a inexistência de Deus? Ah, meu amigo, vá se preocupar com a sua vida. Né? Se você não crê em Deus, vai morar com o seu Deus ateísta e deixe o verdadeiro Deus em paz e os filhos de Deus em paz a viverem uma fé como a que eu estou vivendo, tendo experiência com o Deus verdadeiro. É assim que nós queremos avançar, crendo neste Deus, crendo em seu Espírito provedor que está em nossas vidas, que nesse exato momento nos alegra e fortalece o coração para que avancemos cumprindo o chamado, pregando a sua palavra para os eleitos. O Senhor vai selecionar, o Senhor vai trazer, o Senhor vai levar, como tem levado, esta semana demonstrou isso, levado a nossa plataforma para ouvir a palavra de Deus. E o reino e o Senhor Jesus Cristo serão glorificados. Senhor Jesus Cristo, te amamos, te adoramos, te engrandecemos nessa manhã. Te glorificamos pelas vitórias, pelas conquistas, pelas posses, pelas bênçãos, pelas provisões, pelo teu cuidado e zelo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, o sumo advogado. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, o médico dos médicos. Eu te louvo, Senhor Jesus Cristo, por todo cuidado e zelo. É o Senhor cuidando, é o Senhor zelando, é o Senhor, meu Deus, abrindo os caminhos e demonstrando: eu sou Deus, eu estou no comando, eu estou conduzindo. Louvado seja, Senhor Jesus, eu te louvo pelas bênçãos concedidas a todos que estão ligados à Remanescente Cristã Filadélfia, aos nossos contribuintes, todas as vitórias e conquistas, pela proteção. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo pelas bênçãos recebidas em família. Eu te louvo, Senhor Jesus Cristo, o Senhor tem nos guardado do mal. Te louvo pela vida da minha esposa, meu Deus. Eu te louvo, Senhor Jesus Cristo, por tudo aquilo que o Senhor nos concedeu, posses e conquistas, pelas boas pessoas que o Senhor colocou ao meu redor para desenvolver essa obra, esse ministério aqui, a Remanescente Cristã Filadélfia. Eu te louvo, Senhor Jesus, pela graça e a concessão do Espírito sobre o mestrado que está nos meus ombros. Eu te louvo, Senhor Jesus Cristo, para engrandecer o teu nome, para engrandecer e expandir o teu reino. Louvado seja o Deus Altíssimo, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, louvado seja o Santo Espírito. Nesta manhã de domingo, louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo, pois o nosso Rei, o Senhor Jesus, ressuscitou dentre os mortos.